Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui nossa 10ª videoaula. Sim, nossa 10ª videoaula, não é a continuação da 9ª, porque nessa 10ª videoaula a gente vai aprender outra coisa. A gente vai aprender como a gente pode estar salvando o nosso arquivo. Então vamos tacar esse abrir aqui para cima. E aqui embaixo a gente pode colocar um botãozinho para a gente estar salvando esse arquivo. Então depois de ter realizado a abertura dele, um botãozinho para a gente salvar aqui. Então dentro desse caption desse botão a gente coloca salvar, bem sugestivo no caso. No name btn salvar. E por enquanto é só. O que a gente vai fazer? Para a gente salvar, a gente também tem que ter um dialog daquele. Então vamos adicionar um dialog save aqui, save dialog. O nome dele vai ser save arquivo. O filtro dele também vai ser do tipo texto, então arquivo de texto, aqui só para visualização, .txt. Opa, perfeito. Então pessoal, e aqui vamos ver no título salvar arquivo de texto. Perfeito. Então vamos agora aqui clicar 2 vezes no botão salvar e vamos fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui, um pouquinho mais diferente. Vamos declarar aqui nossa variável chamada arc, pode ser, só para diferenciar do outro, do tipo text file também. Nós não precisamos declarar uma variável para estar lendo as linhas, só para ocupar a memória isso, então a gente não precisa. E vamos realizar a abertura do nosso dialog lá. Save arquivo.execute if save arquivo.execute then if save arquivo.filename for diferente de vazio, a gente pode estar adicionando um trim aqui para retirar os espaços. Then, agora sim a gente pode iniciar o nosso bloco de código. Faço o que? Primeiro, nós vamos assimilar a esse arquivo um diretório. Que diretório vai ser esse? O file name do save arquivo lá. Então, para a variável arc, vamos assimilar save arquivo.filename, o endereço do arquivo no caso. E aqui a gente pode usar outro if, só para efeito do código aqui, se a gente quiser reescrever no arquivo ou se a gente quiser adicionar no arquivo. Se não existir o arquivo, ele cria. Caso existir, ele apenas usa o arquivo. Então vamos usar a propriedade file exists. E aqui o nome do file name que a gente vai usar, no caso save arquivo.filename. Se esse arquivo existir, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas usar esse arquivo, a gente usa o método append. Then aqui a gente pode usar um else if file a gente usa o else, vamos só usar o else. Caso contrário, o que você vai fazer? Você vai reescrever o arquivo, abrir um arquivo novo, vararc, na variável arquivo aqui, e a gente termina o nosso bloco de código aqui do if. Vamos dar um executar aqui. Opa, o que ele está pedindo? Tá, eu acho que esse end aqui não é necessário, não sei se estou certo. Tá, vamos lá. Tá, terminou aqui esse bloco de código. Agora sim a gente pode estar realizando a nossa escrita no arquivo. Bom, vamos criar uma variável de controle aqui do tipo o i do tipo inteiro, beleza? Para a gente estar controlando o nosso loop. Então a gente coloca assim, while
while not e for igual memotexto, desculpa, ponto lines ponto count, faça begin e end. Embaixo a gente já pode dar o close file, que a gente não vai mais usar o arquivo, beleza? Arc com letra maiúscula. E tá, vamos definir aqui de começo um valor para o i, ele tem que ser igual a 1, que é a quantidade, não o índice que a gente está medindo. Beleza. While not e for igual memolines.count, enquanto ele não chegar nisso, a gente vai incrementar o nosso i. I igual i mais 1. Só que isso vai ficar lá para o final. Perfeito, pessoal. E enquanto não for, a gente vai escrevendo nesse arquivo. Qual a propriedade que a gente usa? Write ln. Que a gente vai escrever em que arquivo? No arc. E agora, que linha que a gente vai estar usando? Que a linha atual, no caso o i aqui, é o que a gente está... O i é o medidor do índice, não é? Ele não vai estar crescendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai usar os índices, esse índice do i, dentro do nosso memo. O memo ele é dividido em várias linhas, e cada linha tem seu índice. E o i vai ser responsável por estar abrindo cada índice desse. Então a gente usa memotexto, ponto, ele não está listando aqui para mim, ponto strings, e aqui dentro a gente usa o i, se eu não me engano, é assim a funçãozinha. Não tenho certeza, deixa eu dar um executar aqui, vamos ver que ele vai me falar. Ah lá, é essa mesma função. Então deixa eu desativar aqui o btn salvar, deixar ele enable como false. Perfeito. E quando for aberto um arquivo, a gente pode ativar ele. btn salvar ponto enable igual true. E depois dele salvar, a gente pode desativar ele de novo. Só depois de uma nova abertura de arquivo que ele vai estar sendo ativado. Vamos fazer nosso teste então. Eu vou abrir aqui aquele meu bolo de cenoura. Vamos ver. Agora deu para dar uma alergiada aqui no computador. Vamos abrir aquele meu bolo de cenoura que eu tenho aqui. Ele leu aqui no meu arquivo. Eu tenho ingrediente: 4 cenouras, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar. Eu vou tirar todos esses ingredientes aqui e só vou deixar as 4 cenouras. Perfeito? O resto fica igual, mas eu tirei todas as 4 cenouras. Eu vou salvar. Cliquei em salvar, ele abriu para mim a caixinha de diálogo. Eu vou salvar como bolo de cenoura alternativo .txt, que é a extensão. Cliquei em salvar, ele realizou tudo aquilo. Agora, se eu vim aqui no meu desktop, eu tenho lá o arquivo criado, bolo de cenoura alternativo, um novo arquivo criado. Se eu abrir, ele vai estar do jeito que eu editei lá. 4 cenouras, tal, modo de preparo, por último a farinha de pó, Perfeito. Só que veja aqui que eu me enganei com uma coisinha. Eu falei para vocês que a gente estava medindo quantidade, não índice, né? Então o i tinha que ser igual a 1, mas na verdade o i tem que ser igual a 0 mesmo, porque aqui ele pulou o título, se você notar aqui. Então, pessoal, falha minha. Aqui vocês podem deixar o i igual a 0. Vamos apagar esse arquivo aqui, bolo de cenoura alternativo, e vamos realizar uma nova verificação. Beleza. Eu vou abrir o meu bolo de cenoura lá. Um pouquinho lento o computador aqui, porque está gravando. Vou abrir o bolo de cenoura. Agora, eu vou pegar esse arquivo do bolo de cenoura, vou selecionar ele aqui em tudo. Vou apagar essa partezinha. Aí fica bolo de cenoura, ingredientes: 4 cenouras, 2 xícaras. Vou colocar assim: esta receita foi editada por Guilherme. E vou salvar.
vou salvar na minha área de trabalho mesmo com bolo de cenoura alternativo. Salvar, salvou. Aqui ele não salvou com a extensão, porque eu não esqueci de colocar lá no nosso dialog, mas isso a gente tem que criar um algoritmo para a gente estar editando se é colocado a extensão ou não. Tá, então tá salvo aqui bolo de cenoura alternativo, o mesmo que está aqui. Eu vou abrir novamente o meu bolo de cenoura normal. Agora eu tenho dois arquivos, bolo de cenoura e bolo de cenoura alternativo. Foi aberto ele aqui. Agora eu vou abrir de novo o outro bolo de cenoura alternativo no caso. Aqui eu clicar em abrir, olha lá, do jeitinho que eu deixei. Agora eu vou usar esse mesmo arquivo aberto que eu deixei e vou colocar aqui 3 xícaras de água. E, por exemplo, uma essência de baunilha. E vou clicar em salvar. Só que eu vou usar o mesmo arquivo, o bolo de cenoura alternativo. Vou salvar em cima. Ele pegou e salvou em cima. Se eu abrir aqui o arquivo, ele só pegou o mesmo arquivo e editou. Só que ele adicionou aqui ao meu arquivo aquilo que estava escrito no meu mesmo. Então o append, ele usa o que já está escrito dentro do arquivo e só adiciona. Perfeito? Então é isso, pessoal. Se você usar a opção rewrite, ele reescreve. O append, ele adiciona ao arquivo. Bom, então é isso. Vocês aprenderam aqui um pouquinho como abrir um arquivo. É meio por cima, assim, só uma pincelada de como que é e como salvar, como salvar arquivo. Não esqueçam de clicar em gostei e se inscrevam no meu canal para receber as novidades e tal. E comentem também, que é comentando que eu sei se vocês estão gostando ou não das videoaulas. Tá bom? Eu vou salvar esse projeto aqui, fail, save all, e vou estar disponibilizando aí embaixo do vídeo para vocês fazerem um download. Então é isso, pessoal. Até a próxima e um abraço. Tchau, tchau.